eu começo o programa conversando com a doutora Juliana Mendonça. Ela veio de Taubaté falar de estética pra gente. Quem não gosta de falar de estética, né? E o queridinho do momento é o Ultraformer 3. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E vamos falar do Ultraformer, que está fazendo sucesso nas redes sociais e aí entre as celebridades, né? O que é Ultraformer, doutora? Ele é um ultrassom micro e macro focado, onde ele vai atingir todas as camadas da pele, né? Então ele atinge a gordura, ele atinge a parte da derme, do colágeno e a musculatura. Agora, quando a gente fala em procedimento, principalmente quando envolve equipamento, as pessoas têm meio que um receio de ter dor. Ele dói? Ele não pode dizer que não doa, né? Porque como ele atinge uma temperatura bem alta, profunda, então algumas pessoas sentem sim uma sensibilidade na região de calor, então tem uma sensação que está queimando e uma leve fisgadinha, mas não é nada insuportável. Tem regiões que, por exemplo, como ele serve para facial e corporal também, Sim. né? Normalmente é o rosto que tem maior sensibilidade ou depende do paciente? Depende do paciente. Tem paciente que sente um pouco mais as bochechas, tem paciente que sente mais a papada. Então vai depender muito da sensibilidade da pele do paciente, né? Agora, por que ele tem feito tanto sucesso, doutor? Ele apresenta resultado imediato, assim, e a pessoa fica realmente impressionada? Então, ele, na verdade, ele tem um efeito, assim, rápido nos primeiros minutos, que eu digo, porque ele vai fazer uma ancoragem muscular. Mas até 48 horas vai ocorrer um processo inflamatório, onde vai haver um edema, um inchaço natural, normal. E depois de 2 dias a 2 meses, vai ocorrer ali a síntese de colágeno. E depois disso, ocorre a ancoragem muscular. Então, o resultado mesmo você vai ver com 3 meses. E ele fica, daí perdura por até 7 meses a 1 ano. Nossa, então o resultado final, vamos dizer assim, né, para a pessoa ver o resultado, 3 meses. 3 meses. E ele dura 7 meses? 7 meses a 1 ano, dependendo da quantidade de sessões que você faz e também da pele, né? Sim. Se a pele estiver muito judiada, muita flacidez, geralmente é indicado de 2 a 3 sessões, com intervalo de 45 dias. Aí ela vai fazer uma manutenção anual, uma vez por ano. 2 a 3 sessões. Isso. Porque ele, na verdade, ele age junto com um bioestimulador de colágeno. Ele, na verdade, Para flacidez, no caso? Isso, ele vai atuar na ancoragem muscular, porque ele faz uma coagulação na musculatura, fazendo uma ancoragem muscular e vai trabalhar a síntese de colágeno, porque ele também atinge a derme, né, com a alta temperatura. Então, ele melhora a flacidez, ele melhora a qualidade de pele. Eu, por exemplo, eu só fiz uma sessão, para mim já deu um ótimo contorno da face, mas tem paciente que vai precisar de 2 ou 3 sessões. Depende muito do que o paciente precisa também, Exatamente. né? Ele age, na verdade, só o equipamento ou age com outros tipos de injetáveis, por exemplo, para potencializar? Ele age sozinho, mas quando a gente potencializa ele com bioestimuladores injetáveis, a gente potencializa o resultado 7 vezes mais. 7 vezes mais? 7 vezes mais. Então, o pessoal quer tudo usar com o estimulador ali. Seria o mais indicado, né? O mais interessante. Doutora, o que as pessoas mais buscam melhorar quando a gente está falando de Ultraformer? Geralmente é a flacidez mesmo, o rosto muito redondo, aquele rosto pesado. Então, geralmente as pessoas querem afinar, dar aquele efeito bichectomia. Olha! Então, ele afina bastante, deixando o rosto mais com contorno. Para a região que geralmente não tem muita coisa para fazer, a gordurinha do joelho, a gordurinha perto do sutiã. Então, tudo isso a gente consegue. Eu gosto muito de usar ele em pescoço. Eu acho que o resultado de pescoço é muito interessante com o Ultraformer sozinho. Quando a gente potencializa com um bioestimulador, melhora mais ainda. Sim. Mas é uma região que a gente tem poucos procedimentos para isso, entendeu? E o Ultraformer atua muito na papada, na gordurinha, na região do pescoço, que vai ficando muito flácido. Então, eu gosto bastante de usar do pescoço para cima, né? Ou seja, ele é um equipamento que independe do produto, Exatamente. né? Mas, normalmente, a recomendação para se potencializar é agir junto com o bioestimulador, no caso. Sim, quando essas regiões, né? De pescoço, de bochecha. Se não só o aparelho? Se não só o aparelho, por exemplo, pálpebra. Só o aparelho. Né? Olha, são ponteiras? Isso. De acordo com cada região? De acordo com a profundidade que a gente quer atingir.
E tem sido muito procurado? As pessoas já sabem o que é Ultraformer? Sim, as pessoas já chegam falando, quero fazer Ultraformer. Existem pessoas que não têm indicação realmente, tá? Por que não tem indicação? Por exemplo, a gente pode usar somente uma ponteira só de síntese de colágeno para melhorar a qualidade da pele da paciente. Mas vai ter paciente, por exemplo, se o paciente tiver algum implante dentário, dependendo, se for muito, daí não há indicação de fazer na região, né? Daí a gente tem que mudar a região para estar fazendo em outro local. Mas existe sim casos que não há indicação do Ultraformer. E, por exemplo, o rosto tem menos ou mais sessões do que o corpo, ou vice-versa? Menos. O Menos rosto sessões. sempre menos. No máximo 3 sessões no rosto. E aí o resultado, como a gente vê depois de 3 meses, ele é feito cada sessão a 45 dias. Não, depois de 3 meses a gente faz uma vez ao ano. Depois de 3 meses, uma vez ao ano. Mas a primeira sessão, o intervalo para a segunda sessão? 45 dias. Isso. Então, para fazer 3 sessões, você leva uns 4 meses. Exatamente. Daí depois desse 4º mês, a gente vai fazer uma vez por ano só para poder manter. Manutenção Exatamente. mesmo, né? Doutora, agora me diz uma coisa. Por exemplo, falando em equipamentos, já ouvi falar muito isso. E vários equipamentos trouxeram muitos danos à saúde das pessoas por manuseio errado, profissional não conhecia equipamento. Alguns até causavam queimaduras, dependendo do tipo de equipamento. Tem algum problema do manuseio errado com Ultraformer? Pode trazer algum dano para a pessoa que foi buscar um tratamento estético? Sim. Nesse caso do Ultraformer, eu falo que o profissional ele tem que saber realmente a anatomia. Porque senão realmente pode dar um dano sim no paciente. Porque por se tratar de um ultrassom micro e macro focado, ele vai atingir camadas profundas. Então ele atinge a musculatura, ele atinge a camada de gordura. Se pegar um nervo, né, aí pode dar um dano sim, é um dano reversível, dependendo do disparo que foi dado, da potência que foi dada. Pode ter pode ser reversível, mas também pode ser irreversível. Então, o profissional ele tem que saber trabalhar com o aparelho. O que seria irreversível, por exemplo, num dano? Quando a gente trabalha, pega uma parte muscular, um nervo, a paciente vai ter muita dor e pode entortar, por exemplo, se for perto da boca, né? O nervo aqui da boca. Entorta a boca? Daí fica com a boca torta. E para reverter isso? Então, dependendo da lesão ocasionada, aí não tem reversão. Nossa, é importante falar isso, porque as pessoas falam sempre a parte bonita, né, de tudo. Mas um profissional vir e falar, olha, tem que procurar um especialista, alguém que realmente seja um profissional da área, para poder fazer o uso do equipamento, porque pode te trazer um dano, porque o que acontece? Muita coisa vira moda. Sim. E aí, as pessoas podem adquirir o equipamento e, de repente, por não preparo, trazer um dano irreversível na vida das pessoas. Então, fica esse alerta aí para vocês. O que diferencia também um resultado do outro com relação ao equipamento não é um protocolo, não é receita de bolo, né? É o profissional realmente saber mexer no equipamento com as potências e dar os disparos corretos no local correto. Então isso diferencia muito. E existe um preparo, um treinamento para isso, o profissional passa realmente por um preparo para usar esse tipo de equipamento. A empresa sempre passa, mas é aquele protocolo básico. Sim. Né? Então eu falo que a gente tem que estudar bastante, entender a função do equipamento, saber a anatomia e daí sim a gente começar a montar os nossos próprios protocolos. Né? Então é muito importante hoje em dia o profissional não apenas comprar o aparelho e fazer o treinamento, mas sim entender a função do equipamento e montar os seus próprios protocolos. Ou seja, pode ser muito benéfico, né, para a saúde, para a beleza, para a estética, para o que você procura, mas desde que você faça com um profissional que tenha responsabilidade, que conheça realmente o protocolo para fazer o melhor procedimento. Doutora, obrigada pela sua participação. Espero mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço.